Bom, digo que um outro motivo muito especial de agradecimento é o fato de termos a oportunidade de debatermos um pouco mais a reforma da Previdência. Porque quando analisamos esse tema nos dias de hoje, é impressionante que um tema tão importante costuma ser abordado de modo geral, de uma maneira tão superficial. A gente não pode dizer hoje que a reforma da Previdência não é debatida e não é discutida. Ao contrário, fala-se muito em reforma da Previdência. Mas, de uma forma geral, as discussões são muito rasas. De uma forma geral, se a gente pergunta para as pessoas, e aí, é importante a reforma da Previdência? Façam esse teste. E pergunta, é importante a reforma da Previdência? E as pessoas vão dizer, sim, é importante, a gente tem que reformar. E o que está dizendo a reforma da Previdência? Não sei, só sei que é importante. Aí você pergunta, por exemplo, para um trabalhador de uma atividade extremamente insalubre, que hoje tem direito à aposentadoria especial por conta das circunstâncias de trabalho, e pergunta a ele, é importante a reforma da Previdência? Claro que é, temos que fazer. E você sabia que com a reforma da Previdência, possivelmente, você não vai conseguir a sua aposentadoria especial? Não? Não. Você pergunta para alguém e se é importante a reforma da Previdência, ela vai dizer, sim, a gente tem que reformar para combater privilégios. E a gente vai e pergunta, e você sabia que se alguém que trabalha desde os seus 14 anos de idade perder o seu emprego aos 50, 55 anos de idade, hoje se aposenta, com a reforma não vai conseguir. E com 55 anos de idade, imagina um trabalhador braçal que exerce sua atividade desde os 14, perde o emprego na faixa dos 50 anos, hoje ele tem uma válvula de escape, a aposentadoria. Mas a gente vai ter que dizer para ele o seguinte, olha, a sua situação vai ser de uma busca desesperada por um emprego, possivelmente um subemprego, possivelmente a informalidade, possivelmente você não vai chegar à idade exigida para a sua aposentadoria, que é os 65 anos, conseguindo uma renda formal. E como é que você vai sobreviver por esse período? Por isso que acho que devemos avançar nessas discussões com a sociedade. Porque se por um lado acho que todos nós estamos convencidos, existe sim a necessidade de uma reforma da Previdência. Basta olhar para um país repleto de injustiças sociais como o nosso. Basta olhar para as situações que cotidianamente enxergamos de uma Previdência que gera resultados injustos, de uma Previdência que, por mais que haja opiniões diferentes, mas não temos como negar, existe um desequilíbrio. Eu não vou entrar no mérito se existe déficit, não se existe déficit, o déficit financeiro, atuarial, porque esse é um debate que é mais ideológico do que propriamente técnico. Na verdade, a pergunta, e aí, existe ou não déficit da Previdência? Tem várias respostas. E as respostas, elas são mais pautadas por uma linha ideológica, e há ideologias de todas as formas, do que propriamente uma análise técnica. Dependendo da ideologia, você vai fazer a leitura dos fatos de acordo com um evento ou outro. Mas uma coisa é importante, um desequilíbrio é existente. Isso ninguém pode negar. As contas previdenciárias, elas estão desequilibradas. Você pode ter um desequilíbrio que já se manifeste hoje, ou você vai ter um desequilíbrio que é atuarial, que certamente vai afetar as contas da Previdência daqui para frente. Só que Previdência a gente não pode olhar pensando se hoje a conta está fechando. A Previdência a gente tem que olhar sempre sabendo se daqui a 10, 20, 30 anos a conta vai fechar. Então é necessário um ajuste. Do jeito que está, a Previdência não é sustentável. Do jeito que está, a Previdência não é justa. Nós precisamos
de uma reforma da Previdência. O problema é entendermos qual reforma é necessária. Porque o debate hoje para nessa primeira constatação e dizem, é claro que é necessário uma reforma, a gente precisa fazer, mas quando a gente vai discutir qual reforma, parece que isso é um detalhe. Parece que isso é o que menos importa, e é o contrário, porque quando fazemos uma reforma da Previdência, estamos impactando vidas, e não adianta a gente usar a reforma da Previdência exclusivamente como uma estratégia para resolver crise econômica, porque isso é uma falácia. Não é com a reforma da Previdência que a gente vai resolver crise econômica. Com a reforma da Previdência, e hoje isso já é sinalizado de uma maneira um pouco mais transparente, com a reforma da Previdência a gente vai sinalizar para os investidores um ambiente de maior confiança, a gente vai permitir a criação de um ambiente de investimento um pouco melhor para o Brasil. Isso é importante? Claro que é importante. Nós precisamos de mais investimentos. Investimentos, quando a gente pensa em investimento, não é só o especulador. O investimento é também o dinheiro que é investido em infraestrutura, o dinheiro que é investido em obras de longo prazo, em empreendimentos de longo prazo no Brasil. Tudo isso exige uma maior segurança do investidor, que só vai querer colocar o seu dinheiro aqui se encontrar um ambiente econômico seguro. Então é importante? Claro que é. O problema é que a gente não pode imaginar que o investidor vai basear as suas escolhas exclusivamente com base no sistema previdenciário brasileiro. Claro que não. E hoje, pelo menos, a gente já começa a ouvir, depois de muito discurso dizendo que a reforma da Previdência ia salvar o Brasil, aliás, em tempos de memes, né, onde políticas econômicas, eleições e tantas outras coisas são decididas por memes, isso já demonstra o grau de profundidade dos nossos debates políticos em geral, né? Outro dia recebi um meme assim, ó, o ministro da Economia promete que se a reforma da Previdência passar, você resolve tudo, inclusive cancelar a sua TV por assinatura em 5 minutos. Então vejam, situações como essa, de promessas exageradas em cima dos efeitos da reforma da Previdência, hoje me parece que a sociedade já começa a perceber que não é bem assim. E a gente já vinha aquele discurso, não, é o ponto de partida, é o pontapé inaugural, é para a gente limpar a agenda para virem as outras reformas. O problema é que a Previdência não pode ser apenas um ponto de partida, porque para a vida de milhões de brasileiros, a Previdência não é apenas o ponto de partida, é também o ponto de chegada. É com o benefício previdenciário que as pessoas vão conseguir sustentar suas famílias. É com o benefício previdenciário que as pessoas vão conseguir pagar suas contas, comprar seus alimentos. Então a gente não pode deixar de lado o aspecto principal da Previdência Social. A Previdência Social não existe para resolver crise econômica. A Previdência Social existe para proteger os indivíduos, proteger os trabalhadores. Então, quando a gente discute reforma da Previdência, a gente não pode basear o debate exclusivamente na questão econômica. A gente tem que olhar o aspecto social. Não adianta olhar os impactos da mudança previdenciária nas contas públicas apenas. Temos que olhar também. A gente tem que olhar os impactos da reforma da Previdência nas contas das famílias, das casas, das pessoas. Isso é o que está faltando quando a gente discute reforma da Previdência. Ora, esse é um ponto importante porque às vezes a gente esquece de uma questão. E eu vou trazer um pouco aqui de algo que faz parte da nossa cultura universal, ou pelo menos ocidental. Não é de hoje. Se a gente observa o imperativo categórico de Kant, um dos pensadores que mais influencia a ideia de justiça
na sociedade ocidental, a gente vai perceber o seguinte, olha só, o imperativo categórico de Kant nos diz: age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como o fim, e nunca simplesmente como um meio. Kant nos diz, então, que a pessoa é o fim, é a finalidade, e não um meio. Quando falamos de previdência, isso tem que estar presente nas nossas decisões. A finalidade da previdência é a pessoa, é a proteção do indivíduo. E as pessoas não podem ser o meio para alcançarmos outros fins. A vida das pessoas não pode ser o meio para trazermos maior confiança para os investidores. Até porque, ao fim e ao cabo, a longo prazo, os investidores perceberão que se você tem uma sociedade em que a maior parte é composta por excluídos, isso também impactará negativamente as contas públicas, porque você acaba tendo problemas em outros campos da economia, como, por exemplo, uma redução do consumo, uma redução da capacidade de poupança, uma redução da capacidade da economia girar como um todo. E a gente corre um risco porque, na verdade, algumas das medidas propostas podem trazer um resultado extremamente negativo. Eu não estou aqui, e quero deixar isso bastante claro, adotando uma postura radical contra a reforma da Previdência, de modo algum. Eu sou um defensor da reforma da Previdência, mas acredito que a reforma precise ainda de alguns ajustes. E digo mais, já conseguimos avançar muito, porque às vezes a gente olha no cenário dos especialistas em direito previdenciário para o que está acontecendo hoje e falam, há um sentimento de derrota, há um sentimento de mas no fundo, se a gente olha o que aconteceu já nesse processo de reforma, eu digo que aqueles que defendem os direitos sociais já obtiveram grandes vitórias que eu vou expor para vocês aqui nesta palestra. Nós já avançamos bastante nesse debate. Eu diria até que o projeto que foi aprovado na Câmara em primeiro turno é um projeto que traz mais vitórias daqueles que estão buscando uma previdência mais social e mais derrotas daqueles que estão buscando uma previdência com um lado estritamente econômico. Tá? Eu não estou tratando a economia como inimigo, pelo contrário, a economia é um aliado, só que a gente precisa perceber que essa economia ela tem que ser voltada para a finalidade da política constitucional previdenciária, que é proteger o indivíduo, proteger o trabalhador. Ora, vamos em frente e a gente vai precisar responder a uma pergunta que é a pergunta-chave nesse debate. Porque, não sei se concordam comigo, mas quando a gente fala em reforma da Previdência, o cenário econômico é que ganhou total prioridade ou talvez exclusividade em toda a discussão. A gente fala de previdência e essa questão ela está muito mais relacionada nas páginas de economia do jornal do que em debates jurídicos ou debates sobre políticas sociais. E você vai falar de previdência e as questões que são colocadas são questões falando simplesmente ali o tempo todo em questões econômicas. Só tem um problema, gente. E no direito a gente conhece bem esse problema. A economia não é uma ciência exata, assim como o direito. No direito, nós estamos constantemente, e estamos acostumados com isso, tendo que enfrentar
dificuldades que decorrem de diferentes formas de interpretar as normas, não é? Até uma piada que diz que se você pergunta para um advogado qual é o seu nome, ele vai dizer, olha, tem 3 correntes, né? Uns me chamam de Fábio, outros me chamam de Souza e outros me chamam de Fábio Souza, né? Porque a gente aprende na faculdade, até como uma forma de escrever sempre alguma resposta que o professor consiga aproveitar, né? Então, ó, segundo uma corrente minoritária, aí quando você não lembra o autor, você fala assim, há vozes que falam, né? Assim, então você vai, você tem, na realidade, no direito, diferentes opiniões sobre os mais variados temas. E a economia não é diferente. Esse é um ponto importante. A economia não é diferente. Basta você olhar o seguinte, a coisa mais interessante do mundo é você comparar comentários de analistas econômicos. Do mesmo analista econômico, tá? Quando ele fala uma coisa, aí você vai ver o comentário dele sobre o mesmo tema anos depois, ele falando o oposto. E quando você tem analistas econômicos diferentes falando, é muito comum que você tenha ali posições, opiniões diferentes sobre os resultados dos impactos econômicos daquelas medidas. A economia, ela vai variar, as reações às medidas econômicas vão variar. E por isso, quando a gente olha o debate econômico sobre a reforma da Previdência, espanta um pouco um entendimento quase unânime, falando, olha, tem que fazer dessa forma, porque precisa melhorar. Aí quando você vai olhar os comentários sobre a economia que pode ser gerada com a reforma da Previdência, poucos analisam quais são as mudanças e os impactos na vida das pessoas. Uma reforma, passa uma regra de transição. Aí você vê na notícia no jornal o seguinte, ó, a economia passou de 1 trilhão para 800 bilhões. Olha, se isso aqui for aprovado, na verdade vai cair para 700 bilhões. Primeiro que esses números são números um pouco assim, enigmáticos, né? É impressionante como se consegue de um dia para o outro fazer uma conta em que reduz a economia em 100 bilhões. Talvez a gente precisasse de uma maior auditoria dos números relacionados aos impactos econômicos das medidas da Previdência. O Brasil, que eu costumo dizer, é o país do chute, não porque é o país do futebol, mas porque as pessoas costumam fazer as coisas na base do achismo e do chute, né? Não está fugindo dessa característica quando a gente fala dos números da Previdência Social. Nem mesmo os técnicos da equipe econômica do governo se entendem em relação aos números. Então, é extremamente perigoso você tomar uma decisão, porque aquilo vai impactar em 100 bilhões, em 200 bilhões, até porque não se tem certeza se realmente vai gerar esse impacto, e você não tem certeza de uma outra coisa, dos efeitos colaterais das medidas econômicas. Esse é um ponto importante que quase nunca é levado em consideração. Agora, aí a gente vai ter um dado que é importante e que é muito comum quando a gente deixa a economia dominar. Porque a economia é fundamental, sem o debate econômico a gente não sobrevive. Se a gente ignora as questões econômicas, a gente quebra o país, de verdade. A gente não pode ignorar as questões econômicas. Só que ela não pode ser a única a ser considerada. Quando falamos da questão econômica, ela é uma das questões a ser consideradas. Vejam, eu vou dar um exemplo de como isso impacta. Uma vez eu fui convidado para participar de um debate com economistas da FGV, que eu valorizo muito e que tem visões super importantes, são mentes realmente importantes, só que pensam com um lado que é o lado para o qual eles são treinados, o lado da economia. E aí a ideia era que eu apresentasse ali alguns aspectos, isso foi ainda na época da antiga proposta de reforma do governo Temer, que eu apresentasse alguns riscos jurídicos da reforma, para que eles pudessem ter a consciência de alguns riscos jurídicos, o que poderia ser inconstitucional, o que não, qual poderia ter impactos ali.
E aí eu fui falar, em determinado momento, da ideia do direito adquirido. A necessidade de se preservar a segurança jurídica, a tutela constitucional do direito adquirido como uma cláusula pétrea. E aí um comentário de um dos economistas deixou isso bem claro, assim, a importância de você ter o direito forte, né? Ele falou assim: pois é, o que estraga é esse negócio de direito adquirido. Do ponto de vista econômico, ele tem toda razão, porque você teria muito mais eficiência econômica se você conseguisse pegar uma alteração na legislação e mudar para todo mundo, né? Geraria uma economia muito mais rápida. O problema é que nem só do aspecto da eficiência econômica a gente pode viver. A vida social é mais complexa que isso, porque essa eficiência econômica vai impactar ali a vida daquela viúva que durante anos está recebendo a sua pensão e que construiu a sua vida, seu projeto de vida, tem a sua economia pessoal, familiar, estruturada com base naquele valor. Eu não posso chegar para ela hoje e falar: a partir de agora você vai ganhar a metade do que você estava ganhando, porque isso é importante para o país. Não dá para fazer isso. E não dá para fazer isso porque o direito não permite. E meus amigos, minhas amigas, não podemos cair na tentação, porque é muito fácil cair nessa tentação, de excluirmos o direito do debate previdenciário. Nós temos que resgatar a participação do direito na discussão previdenciária. É fundamental resgatarmos, porque a gente não pode viver a cultura do a qualquer preço. Temos que melhorar a Previdência? Claro que sim, mas isso não pode ser a qualquer preço. Temos que estruturar melhor a Previdência, construir uma Previdência mais justa e equilibrada? Sim, mas isso não pode ser a qualquer preço. Há valores que precisam ser conservados e não podemos cair na falácia de que esse é o discurso apenas daqueles que querem conservar privilégios, porque não é realidade. Nós teremos um forte impacto nas pessoas com menor renda também com a reforma da Previdência. A cultura do a qualquer preço a gente não pode aceitar, e o direito é muito forte quando afirma isso, né? Mas nós vivemos uma cultura do a qualquer preço de modo generalizado hoje, não é? Não é só em Previdência. A gente está cedendo a alguns aspectos que são tradicionais no direito, na tutela da segurança, jurídica, sempre pensando no a qualquer preço, tem que ser assim, vamos lá. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que prestar atenção e perguntar se os fins justificam os meios. Esse é um problema que estamos enfrentando nos mais variados campos da vida política, jurídica e social do nosso país. Mas o direito tem um papel importante para nos orientar. Vejam, quando falamos de um país democrático, nós temos que ter a certeza de que, como ponto de partida dessa democracia, as decisões devem ser tomadas pela vontade da maioria. Claro. Então, a maioria, a democracia é o governo da maioria. Então, nós temos a maioria decidindo. É a melhor forma de construirmos as políticas públicas, a melhor forma de tomarmos as decisões no campo previdenciário e em todos os outros campos da vida, a democracia. Afinal de contas, como já disse Churchill, não é? A democracia é o pior regime, excluído todos os demais. Nós não temos alternativas. E é tão importante a gente manter essa ideia firme, né? E resistirmos às ilusões de autocracias, resistirmos a ilusões
de que há um conjunto de pessoas que podem decidir melhor pelo resto do país do que a democracia. Não, a democracia é um valor muito caro, muito importante, que a gente tem que lutar por ela. A vontade da maioria tem que estar presente. E quando falamos de previdência, a decisão democrática tem que estar presente. Só que democracia não é apenas a vontade da maioria, porque há limites para a vontade da maioria. Nem sempre a maioria pode fazer o que quer. Há alguns direitos, alguns valores que são tão importantes que nem mesmo a maioria pode superar. É aí que entram os direitos fundamentais. Vejam, nas palavras de Robert Alexie, os direitos fundamentais são aqueles tão importantes que a decisão de protegê-los ou não pode ficar restrita apenas pela maioria simples. Não pode deixar ali para o campo da maioria parlamentar simples. A gente precisa ir além. Os direitos fundamentais, eles funcionam, nas palavras de um outro autor, Ronald Dworkin, como trunfos contra a vontade da maioria. Porque a maioria, várias vezes, é uma maioria de ocasião. É uma maioria que, naquele instante, pode estar impulsionada por algum tipo de sentimento que precisa ter, de alguma forma, um limite. A maioria pode ser cruel. A maioria pode ser absolutamente injusta. É por isso que há direitos que se sobrepõem a essa vontade da maioria. Esses são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais que podem ter natureza de direitos sociais. Direitos fundamentais que avançam para o campo da Previdência. Então, quando falamos em reforma da Previdência, nós precisamos ter a consciência de que há limites para a força reformadora. Há limites para até onde a reforma pode ir. Porque a reforma da Previdência não pode eliminar os pontos centrais da política constitucional de proteção social. Ainda que talvez do ponto de vista econômico essa seja a maneira mais eficiente para garantir para a maioria do país, ou para a política macroeconômica um resultado mais eficiente, há um limite em que no ponto micro, no ponto da vida dos indivíduos, eu não posso avançar. Essa é a ideia que precisamos resgatar. Não podemos apenas pensar na política macroeconômica. Nós precisamos também pensar na política microeconômica, e mais micro, ao ponto da política econômica no âmbito individual, ao ponto da política econômica na vida dos idosos, dos inválidos, das pessoas que estão há longo tempo no mercado de trabalho, das mães que têm seus filhos e precisam do salário maternidade. Tudo isso tem que estar coberto pela Previdência Social de maneira eficiente. Por isso, quando discutimos reforma da Previdência, o foco não pode estar nos números apenas. O foco tem que estar nos direitos. Como garantir os direitos de maneira equilibrada, de maneira suficiente, de maneira sustentável. E não imaginar o seguinte: como tirar os direitos para equilibrar a Previdência. Eu tenho que pensar ao contrário: como equilibrar a Previdência para garantir uma tutela social eficiente. Vejam que os ataques que os direitos sociais vêm sofrendo ao longo dos últimos anos, e vejam, não estou dizendo que isso é desse governo, do governo anterior, ou mesmo do outro governo, porque nós vamos tendo uma redução de direitos sociais presente
há muito tempo. A redução de direitos previdenciários começou no governo Dilma. Passou pelo governo Temer e está presente no governo Bolsonaro. Então não é uma questão de crítica ao governante atual. Que, aliás, é outro problema, né? Porque hoje em dia a questão está tão polarizada e qualquer coisa que você fale em tom de crítica a qualquer política, a qualquer decisão do governo, você já é taxado de X ou Y, o que é extremamente empobrecedor para o debate. A gente precisa ter a coragem de debater a questão. Se o representante foi democraticamente eleito, ele tem legitimidade para guiar as políticas sociais, mas a sociedade precisa ter o poder e a capacidade de criticar, de falar contra ou a favor, dependendo do que está ali presente e está sendo proposto. Ora, por isso a minha fala é absolutamente apartidária. Mas preciso colocar algumas críticas na política previdenciária que está sendo proposta. A primeira coisa é que dentro de uma sociedade verdadeiramente democrática, precisamos construir um ambiente em que haja pessoas verdadeiramente livres e iguais. Nós precisamos trabalhar com uma maior carga de liberdade e igualdade perante todos. A reforma da Previdência proposta traz uma vantagem no meu ponto de vista aqui. Aproxima um pouco mais a previdência do servidor público com a previdência do regime geral. Preciso desmentir algumas coisas, porque não são verdadeiras. A ideia de que os servidores públicos têm privilégios, se aposentam melhor, isso é falso. É falso. Isso é um discurso para a galera. É um discurso para as massas. Porque não é verdadeiro. Nós tínhamos no serviço público uma aposentadoria muito mais vantajosa. Mas ao longo dos anos, as diferentes reformas foram alterando isso. Então, para você ter uma ideia, um servidor público federal que ingressa hoje, quando eu digo hoje é desde 2013, que ingressa desde 2013, a partir de 2013 no Serviço Público Federal, já vai ter a sua aposentadoria calculada da mesma forma que a aposentadoria do INSS, limitada ao mesmo valor do benefício do INSS, e mais difícil de ser concedida do que no INSS, porque já tem idade mínima para o servidor público desde 98. Ah, mas tem gente que ganha... É verdade, as pessoas que entraram nos modelos anteriores tiveram regras de transição, mas é justo que exista regras de transição, porque você não pode trabalhar com mudanças abruptas e dizer para a pessoa o seguinte: olha, quando você entrou no serviço público, a regra era uma. Agora que falta um ano para você se aposentar, eu vou mudar a regra e você se vira. Ele não teve a oportunidade ao longo de sua vida de fazer uma poupança e de se planejar de acordo com a nova regra. É preciso ter transição. É preciso que as mudanças previdenciárias ocorram paulatinamente para quem já está no sistema. Porque senão você surpreende sem permitir que a pessoa tenha a chance de se reprogramar. Ora, e isso não é exclusividade do Brasil, isso é no mundo inteiro. Regras de transição, elas existem no mundo inteiro como uma medida de justiça, de segurança jurídica. Agora, nós já temos, então, uma previdência do servidor público com regras bastante equilibradas, as regras atuais. O que você tem é, de fato, pessoas que conseguem se aposentar pelas regras de transição. Mas o modelo já foi alterado. De qualquer maneira, existe um ponto positivo que é uma aproximação quase definitiva entre as regras do regime próprio federal e as regras do regime geral de previdência social. Agora, no nosso país, nós temos uma questão importante, que é que nem todos
são verdadeiramente iguais. Nós temos, eu acho que é a próxima transparência aqui, deixa eu ver, isso, veja, nós temos a frase fantástica de George Orwell lá na Revolução dos Bichos, né? Em que os animais tomaram a fazenda do fazendeiro e a proposta era que todos os animais passariam a ser iguais, não mais dominados pelo fazendeiro, mas em pouco tempo esse equilíbrio foi quebrado, né? E alguns animais passaram a ter privilégios sobre os outros, e o slogan de antes, que era aqui nessa fazenda todos os animais são iguais, depois foi acrescido, né? Mas alguns animais são mais iguais que os outros. Então todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Então há ainda algumas questões inexplicáveis, como, por exemplo, a questão da previdência dos militares, que foi excluída da reforma da Previdência, e o texto de proposta de lei alterando a Previdência dos militares traz alterações que não se comparam minimamente com aquelas que estão impactando os servidores civis ou os trabalhadores da iniciativa privada. Eles são diferentes? Em parte sim, mas não a esse ponto, né? Uma coisa é você imaginar o soldado carregando o fuzil aos 65 anos, mas outra coisa é você imaginar o oficial que trabalha, de repente, numa função estratégica ou administrativa. Talvez a função dele não seja tão diferente dos outros. Talvez a gente pudesse olhar para os militares e perceber, assim como na iniciativa privada, alguns exercem atividades em condições prejudiciais à integridade física, e esses merecem uma tutela diferente. Mas generalizar e estabelecer contribuições, bom, agora pelo menos haverá uma contribuição um pouco mais relevante, mas ainda assim criada de um modo bastante tranquilo, e quando comparado com a contribuição dos servidores públicos que está sendo proposta, de valor muito inferior. Então, a verdade é que a cultura de combater privilégios e igualar, ela foi prejudicada por opções políticas, como a mais recente, que excluiu desse texto estados e municípios. Servidores de estados e municípios foram excluídos da reforma da Previdência. Isso não faz sentido. É apenas uma pressão política, e aliás, essa talvez uma das questões de pressão política, menos até dos servidores e mais dos congressistas, com medo dos efeitos eleitorais do apoio à reforma da Previdência. Mas vamos ver, o debate ainda está posto, vamos ver como é que vai acabar essa questão. Mas deixa eu avançar para falarmos um pouco mais diretamente sobre as questões que estão sendo propostas aqui nesse momento. Vejam, quanto tempo eu tenho, Cris? Já acabou há muito tempo? Não? Então, lá. Então, acabou de falar que eu tenho mais 5 horas de palestra, então, vamos lá. Quando você fala em reforma da Previdência, você pode imaginar a reforma dividida em uma reforma estrutural ou uma reforma paradigmática. Aliás, uma reforma estrutural e paradigmática, né, que seria de um lado, ou simplesmente uma reforma que apenas vai mudar os critérios. A reforma que foi proposta, ela era uma reforma estrutural, uma reforma paradigmática. Quebraria o paradigma da Previdência, mudaria a estrutura do sistema previdenciário. Tá? Essa foi a proposta que veio agora, uma característica da proposta deste governo, de trazer uma mudança realmente paradigmática, uma ruptura de paradigma.
uma reforma estrutural da Previdência. Qual era o projeto da nova Previdência? O projeto da nova Previdência, a coisa mais importante que passou pela equipe econômica, não era aumentar a idade, estabelecer a idade mínima, mudar o valor. Não, essas são mudanças que são mudanças apenas dos critérios de concessão, de cálculo. Mas a proposta que foi feita era uma proposta de mudar as bases e, eu diria, refundar a Previdência. Só que refundar a Previdência de uma maneira que, na minha opinião, seria absolutamente inconstitucional e contrária às escolhas políticas do Constituinte originário. Por quê? Baseava-se na ideia de um regime de capitalização. E é importante a gente continuar a falar sobre isso, porque isso saiu do texto da PEC 06, mas continua em debate no Congresso Nacional. Qual é a ideia da capitalização e o que é isso? Para que a gente possa entender a profundidade dessa questão. Vejam, depois de muitas idas e vindas, nós estruturamos a Previdência Social brasileira da seguinte forma. Na verdade, nós temos alguns pilares de proteção social. Nós temos um pilar que seria um pilar zero de proteção, que vem não com a Previdência, mas com a assistência social. É discussão de resgate do status de cidadania do indivíduo que não tem o mínimo existencial para sobreviver. Essa é a ideia da assistência social. A assistência social tem, então, por objetivo resgatar esse status de cidadania do indivíduo. Então, são benefícios como, por exemplo, o Bolsa Família, o que está aí super famoso, o BPC, o benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial, ele não é previdenciário. Ele é de assistência social. A ideia da assistência é resgatar essa pessoa que não tem a menor condição de participar da vida democrática do país, que não tem as condições mínimas de vida, e fornecer pelo menos o mínimo existencial para esses indivíduos. Essa é a assistência. Já a Previdência começa do patamar 1, do pilar 1. E um primeiro pilar de proteção social, nós temos a Previdência Básica, que é a Previdência Pública. Para a gente, é o regime geral de Previdência Social, o INSS. Então, a Previdência Básica, ela tem duas características fundamentais. A Previdência Básica, ela é, no Brasil, pública e obrigatória. Uma previdência pública e obrigatória. Está lá no artigo 201 da nossa Constituição. Nós temos um regime geral que é público e obrigatório. E a ideia que passa aqui é a seguinte: nós temos um sistema de previdência baseado essencialmente no valor solidariedade. A solidariedade, está falando de solidariedade, que ilusão, que utopia. Não, a solidariedade é um valor fundante do nosso país. Está lá nos objetivos do nosso país, previsto na Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade faz parte da estrutura jurídica e social do nosso país. E a Previdência Social é marcada pela solidariedade. Solidariedade que não se confunde com a ideia de uma virtude moral. Eu não estou falando de fraternidade, eu não estou falando de sermos generosos uns com os outros. Fraternidade é algo que a gente não pode exigir, a gente pode desejar. Mas solidariedade a gente pode exigir. A solidariedade é uma norma jurídica que pode ser exigida. E significa a responsabilidade do indivíduo pelo coletivo. Isso é solidariedade. Nós não vivemos em sociedade na ideia do cada um por si. Nós vivemos em sociedade na ideia do o outro importa e eu preciso valorizar o outro. Eu acho que o melhor slogan para caracterizar a solidariedade foi cunhado por Alexandre Dumas na obra Os Três Mosqueteiros. Qual é o slogan dos Três Mosqueteiros? Um por todos, todos por um. Querem
resumir o princípio da solidariedade? Um por todos, todos por um. É a ideia de que o indivíduo é responsável pelo coletivo. Cada um de nós, individualmente, temos a responsabilidade pela formação de uma rede coletiva de proteção social, na certeza de que, se cada um de nós precisar, essa rede coletiva vai socorrer. Então, eu vou contribuir para essa formação da rede coletiva de proteção e eu vou me socorrer dessa rede protetiva caso eu necessite. É por isso que algumas pessoas, e faz parte do jogo, algumas pessoas vão acabar contribuindo mais do que vão receber. É uma parcela de sacrifício individual em favor do coletivo. Mas ao mesmo tempo ela está protegida, porque em alguns momentos outras pessoas vão acabar recebendo mais do que contribuíram. Quando eu tenho alguém que passe a vida contribuindo para a Previdência Social, 35 anos de contribuição, não teve um auxílio-doença durante a sua vida, só pagou a contribuição, morre aos 35 anos antes de se aposentar e sem deixar dependentes, ele pagou 35 anos. Aí alguém fala, e esse dinheiro vai para quem? Na verdade, ao mesmo tempo em que há pessoas que vão pagar contribuição durante esse período e vão receber menos ou às vezes nada, outras pessoas vão contribuir durante um curto tempo e imagine só uma pessoa depois de 2 dias, 3 dias de trabalho, sofre um acidente e fica inválido. Vai receber aposentadoria por invalidez pelo resto da vida e depois que morre vai deixar pensão por morte. Ele teve 3 dias de trabalho, 1 mês de contribuição. Ora, da onde vem o dinheiro para pagar a essa pessoa? Do outro. Na verdade, isso é a solidariedade. Todos contribuem para formar um sistema de proteção coletivo, para que a gente possa, então, construir essa rede de proteção. Todos contribuem e aqueles que precisam recebem. Essa é a ideia por trás da Previdência Básica. Essa é a ideia por trás da Previdência Básica. É claro que, dependendo do valor sobre o qual eu pago, eu posso ter um benefício maior ou um benefício menor, mas a Previdência Básica tem essa estrutura. Ah, Fábio, mas isso quer dizer então que eu não tenho escolha, né? Porque se todo mundo tem que contribuir, eu sou obrigado a pagar sim. Na Previdência Básica, todos são obrigados a contribuir. Qualquer um que trabalhe tem que contribuir. Tem que contribuir. Ah, mas tem muita gente que não contribui. Tem que contribuir. Se a gente está conseguindo cobrar é outra coisa. Mas a pessoa tem a obrigação de contribuir. Tá? Trabalhou, tem que contribuir. Ao mesmo tempo, eu só posso obrigar a pessoa a contribuir até um determinado valor. Por isso que a gente tem um teto para a Previdência Básica, que hoje está lá em quase R$6.000. Eu não vou obrigar a pessoa a contribuir, a poupar para o futuro sobre 100 mil, sobre 200 mil, sobre 50 mil, sobre 30 mil. Eu vou obrigar a pessoa até o básico, até o ponto em que eu preciso garantir o básico para os indivíduos. E esse básico é muito mais do que o mínimo existencial. O básico é esse, o teto da Previdência, até R$6.000 mais ou menos. Então o que vai acontecer, meus amigos? Nós temos um modelo estruturado na obrigatoriedade de contribuição até um patamar básico de proteção e uma garantia de proteção até esse patamar básico. Esse é o primeiro pilar da Previdência Social. Mas alguém pode dizer, não, mas eu ganho 16. Só vai me garantir até 6? Se eu ganho 16, como é que eu vou viver depois? Né? Alguém pode falar, bom, eu te protejo no básico até 6. Agora, você quer ir além disso? Se você quiser ter uma proteção maior, eu crio uma estrutura em que eu vou fiscalizar melhor, que eu vou ter normas melhores, para que você possa poupar além do básico, para que você possa complementar a sua aposentadoria. E aí vem a Previdência Complementar. A Previdência Complementar é aquela que vai além da básica. Então, se alguém ganha 16 mil, pode falar, eu pago sobre 6 mil para o INSS e eu vou contribuir para uma Previdência Complementar além do básico. Só que nesse modelo de Previdência Complementar, aí não tem a solidariedade
que a gente encontra, porque aí depende do esforço individual de poupança. Eu posso ser a cigarra ou ser a formiga. Se eu for a cigarra, eu vou querer falar o seguinte: olha, eu não quero poupar, eu quero pegar meu dinheiro e gastar hoje, não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu quero gastar tudo hoje, não é? Eu quero viver, Janis Joplin, né? Eu quero viver 1000 anos em um, eu não quero ficar poupando para o futuro. Ou então, eu sempre falo isso, já viu naquele filme O Meu Nome Não É Johnny? Né? Tem uma fala que é sensacional, quando o João Estrela, o traficante carioca mais playboyzinho, né, tá conversando com outro traficante que é mais arrumadinho e com consciência previdenciária, olha só, e aí o traficante mais arrumadinho chega para ele e fala assim: a minha meta é acumular $1 milhão. O João Estrela responde assim: a minha meta é torrar $1 milhão. Tá? Então, as duas metas são legítimas, não a fonte de renda deles, né? Mas as metas são: se você quiser viver a sua vida sem poupar um centavo, beleza. Por quê? Porque a estrutura constitucional fala o seguinte: olha, até o básico você é obrigado a poupar. O que você faz além do básico é com você. É com você. Mas até o básico você é obrigado. O que vai além depende do seu esforço individual. Então não tem essa solidariedade. O que você poupou, você vai receber. Mas aí também não tem mágica. Se você poupou pouco, a sua previdência complementar vai te trazer de retorno pouco. Se você poupou mais, ela vai te trazer mais. Não tem mágica. Aí é frieza dos números. E você ainda teria um terceiro pilar, mas aí é aquele que é cada um por si mesmo. Você pode ter outras estratégias de economia, né? Você pode, não, eu vou comprar um imóvel para receber um aluguel, tá? Mas aí já sai do campo propriamente da previdência, esse é um pouco o campo da poupança individual. Qual é o problema na reforma da Previdência que foi proposta originalmente pelo Poder Executivo? É que nós pegaríamos a Previdência Básica e acabaríamos com ela. E no modelo de capitalização, cada um ficaria responsável pela poupança individual desde o zero. Não teria esse patamar básico. Não teria esse patamar básico de proteção. Em um país de profundas desigualdades como o nosso, isso é cruel. Em um país de profundas desigualdades, em que a capacidade de poupança é extremamente diferente entre as pessoas, isso é cruel demais. Em um país em que a cultura da poupança não existe, isso é cruel demais. Faça um teste e olhe a vida de vocês, a vida dos amigos, como é que geralmente o brasileiro faz para poupar alguma coisa? Como é que é o certo? Porque na cabeça do economista, não, todo mundo vai fazer o certo, né? O certo é você ganhar o seu salário. A primeira coisa que você faz é tirar do seu salário o que você vai poupar, e você vai ter as suas despesas pagas com o que sobra. Então, primeiro você poupa, depois você torra. O que a gente faz? Alguém faz isso aqui assim, com regularidade? Geralmente o brasileiro é assim, recebe, torra, quando sobra alguma coisa, poupa. Aí no mês seguinte, faltou aquilo pouquinho que poupou do mês passado, morre no mês seguinte, né? Tá ali. E aí você vai, gastar, na maior parte das vezes você vai gastando mais do que ganha. E veja que isso não é um problema de quem ganha R$1.000, de quem ganha 10 mil, de quem ganha 50 mil. Isso é uma questão cultural, porque a cultura da poupança, ela deveria vir, não interessa quanto você ganha. Você deve fazer o seu orçamento com base no que sobra depois que você economiza. Só que isso não é uma realidade. Então já dava para ver a crueldade que iria acontecer no sistema. Mas a pessoa ia ser obrigada a contribuir. E tem mais, não estava claro na reforma da Previdência, no texto proposto, como isso ia acontecer, não estava claro. Mas em algumas entrevistas foi dito que nesse sistema de capitalização não haveria sequer a contribuição da empresa. Então seria mais restritivo do que a gente tem com os fundos de pensão fechados hoje. Seria algo em que seria cada um
por si. E sabe qual é o problema no cada um por si? Na hora que você vai se aposentar, você vai receber de acordo com aquilo que você poupou. Ah, é para reduzir privilégios? Será? Será que quem vai ter maior capacidade de poupar, menor capacidade de poupar? Né? Bastante difícil isso. Mas pelo menos isso saiu. E olha só como é. Tem uma coisa que ficou e é perigoso. Porque encaixava com essa ideia de previdência no modelo de capitalização. Isso ainda está no texto. E é muito perigoso. Está dizendo hoje, no texto que foi aprovado, que os benefícios de risco podem ser geridos em parceria com a iniciativa privada. O que significa dizer que teríamos a possibilidade de transferir para seguradoras privadas auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, dependendo da interpretação, até mesmo pensão por morte. Então, ao invés do INSS ser o responsável pelo pagamento do auxílio-doença, há a possibilidade, está sendo aberta a porta para transferirmos essa proteção para a iniciativa privada. Perigo, na minha opinião, que muda de uma maneira tão radical essa estrutura e reduz, possivelmente, porque isso precisa ser regulamentado, né? Mas tem a capacidade de reduzir o grau de proteção contra as pessoas que estão incapacitadas. E olha só que coisa, vai ficar mais difícil da pessoa se aposentar, naturalmente, porque com uma idade mínima, com alguns critérios restritivos, fica mais difícil para a pessoa se aposentar. E além de ficar mais difícil para a pessoa se aposentar, hoje eu sinto isso lá na turma recursal. Lá na turma recursal aumentou assustadoramente o número de benefícios por incapacidade ajuizados. Pessoas com auxílio-doença, aposentadoria e previdência. Em parte por conta das operações do INSS na busca de fraude, o fim do pente fino, e em parte, é curioso isso, é muito mais comum você ver pedidos judicializados de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de pessoas que são contribuintes individuais e desempregados. Você tem um número menor dos empregados, o que mostra que o que acontece na prática é que, às vezes, o desempregado, ao não conseguir colocação no mercado de trabalho e já está apresentando em um momento da vida algum problema de saúde, tenta ali no benefício por incapacidade. Então você teria o seguinte, maior restrição para ter acesso ao benefício e maior restrição para ter acesso ao benefício por incapacidade, criando um vácuo de proteção social que vai gerar um número maior de excluídos. Tá? Ora, e a gente avança aqui em algumas outras questões. Nós temos restrições relacionadas à pensão por morte, uma proibição de acumulação, ou pelo menos com maiores restrições, para você acumular a sua aposentadoria com a pensão por morte. Já pensou nisso? Imagine que você faça parte de um casal, tá? Os dois têm ali uma aposentadoria, quer ver, na cabeça da equipe econômica, se os dois tiverem uma aposentadoria de R$3.000, são milionários. Né? Então você tem ali, os dois com uma aposentadoria de R$3.000. Morre um. Com a aposentadoria de um, a casa não está sendo sustentada. Na verdade, a casa está sendo sustentada com a renda dos dois. Se morrer um, não vai poder acumular aposentadoria e pensão. Vai ter que escolher. Morreu o marido, a viúva vai ter que falar, vou ficar com a minha aposentadoria ou com a pensão do meu marido. Né? O que me deixa lembranças mais doces? Na verdade não é isso, né? Será que é a pensão do meu marido de 5.000 ou a minha aposentadoria de 1.500? O que deixa lembranças mais doces na minha vida? Bom, então eu tenho esse problema que a gente precisa analisar se não está havendo aí uma ultrapassagem dos limites constitucionais para essas limitações. Será que eu posso chegar a esse extremo?
Ok, vamos lá. Então, a reforma estruturante, e tem outras reformas que são reformas apenas dos critérios. A fixação de idade mínima, que aqui me parece que é algo importante. Só que qual é a falha no modelo que está sendo proposto, na minha opinião? Em vários países do mundo, na maior parte dos países do mundo, a aposentadoria depende de uma idade mínima. Uma aposentadoria sem idade mínima é uma excrescência, é errado, não dá certo, a conta não fecha. Você precisa de uma idade mínima para aposentadoria. Eu defendo a idade mínima para aposentadoria. O problema é que você precisa de uma válvula de escape. E na maior parte dos modelos previdenciários do mundo, você tem uma idade mínima, mas você tem algumas alternativas para as pessoas que não alcançaram essa idade mínima e que não estão conseguindo se manter no mercado de trabalho, não estão conseguindo completar as suas contribuições. Isso é que falta aqui no modelo brasileiro, porque nós vamos criar um problema com essa faixa etária dos 50 aos 60 anos, que não vai ter acesso a qualquer programa de benefício previdenciário ou assistencial e que não vai conseguir colocação no mercado de trabalho com facilidade. Nós teremos problemas, criaremos uma massa de excluídos aí. É necessário rever. E aí, será que essa mudança também não está criando um grau de exclusão tão grande, capaz de ofender a proteção social ao ponto de ferir cláusula pétrea, tendente a abolir proteção social para essas pessoas nessa faixa? Precisamos discutir esse aspecto. O que dizer da aposentadoria especial? Meus amigos, será o fim da aposentadoria especial. Não de maneira explícita, mas com as condições que estão sendo colocadas, especialmente a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria especial, você rompe com todos os parâmetros de igualdade material. Hoje a aposentadoria especial é concedida aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição em condições especiais. Então a pessoa que está trabalhando ali, com exposição ao mercúrio, com exposição ao amianto, com exposição a agentes altamente prejudiciais à saúde, hoje o legislador, por força da Constituição, olha para eles e diz: olha, você tem o direito a deixar de trabalhar nessa atividade agora e se aposentar. Mas se essa pessoa começou a trabalhar em trabalhos braçais, às vezes a pessoa começa a trabalhar muito cedo, se ela começou a trabalhar com seus 16, 18 anos de idade nessa atividade, ela vai precisar de uma idade mínima para se aposentar. Isso significa que aquele que começou a trabalhar mais cedo, que geralmente é aquele que teve menos acesso à educação, menos acesso a funções que vão garantir uma remuneração maior ou condições de trabalho melhor, esse vai ter que continuar trabalhando com exposição a agente nocivo durante mais tempo. Então não faz sentido essa idade mínima na aposentadoria especial. É mais fácil assumir, seria mais honesto assumir e falar: fique extinta a aposentadoria especial, porque é o que vai acontecer na prática. E a gente encontra aí, talvez, uma ofensa significativa à ideia de igualdade do ponto de vista substantivo, do ponto de vista material. Ora, e caminhando aqui já para algumas colocações finais, tá? Um ponto que também vai sofrer um impacto relevante está no cálculo dos benefícios. Haverá uma redução no cálculo dos benefícios. O cálculo das aposentadorias vai sofrer uma redução, e aqui me parece que a discussão do ponto de vista jurídico não encontra óbice. Você mudar o valor do benefício poderia ser feito, aliás, poderia ser feito até por lei, nem precisaria de emenda. É chato, é ruim, é redução, mas acho que está dentro dos limites constitucionais você mudar o valor do benefício previdenciário, tá? O problema é quando você faz algumas mudanças que jogam o valor lá para baixo. Por exemplo, vamos olhar o caso da pensão por morte, quando essa redução é tão extrema que gera uma desproteção. E acho que isso vai acontecer com a pensão por morte.
Então a pensão por morte, a pessoa vai ter que escolher já se é a aposentadoria ou se é a pensão. Aí a pessoa faz a escolha por abrir mão da aposentadoria e ficar com a pensão. Aí na hora de calcular a pensão, vamos supor que o marido morreu, ele tinha 20 anos de contribuição. Eu vou ter que calcular o valor da aposentadoria que ele teria direito. O valor da aposentadoria que ele teria direito seria de 60% da média das suas remunerações. Ok, isso é o valor da aposentadoria. O valor da pensão vai ser de 50% mais 10% por dependente. Isso significa que essa pensão vai valer 60% da aposentadoria. Se a aposentadoria já é de 60% da média, eu estou falando de 60% de 60%. Isso significa 36%. Então, num caso como esse, a pensão seria de 36%. Só acabou saindo, mas estava na proposta original, que ainda dizia que o valor da pensão poderia ser abaixo de um salário mínimo. Imagine só. Tá? Será que é aí que está o problema econômico, né? Olha só. Será que é nesse ponto que está o problema econômico? Bom, nós temos esses desafios, mas a gente precisa, como eu disse, são as questões que eu já coloquei para vocês, a gente precisa resgatar o papel do direito nesse debate. E a gente precisa perguntar qual o papel da nossa ciência jurídica. O papel do direito no debate da reforma da Previdência é chamar a atenção de que o aspecto econômico é um dos elementos, mas não o único, e que a proteção aos direitos deve estar ali presente. Qual o papel do Poder Judiciário nessa atuação? É estar atento a essas questões, a buscar uma maior participação das normas jurídicas, dos valores constitucionais, dos princípios constitucionais na delimitação da estrutura da política de previdência social. E qual o papel do advogado em tempos de crise dos direitos sociais? Lutar, não desistir. Eu sei, estamos aqui no evento da AFAT, Associação dos Advogados Trabalhistas, que estão passando por uma dificuldade grande diante de alguns ataques que já ocorreram aos direitos trabalhistas. Algumas questões processuais que dificultaram o acesso à justiça, uma redução na busca de direitos, né, na garantia, por medo. A pessoa não buscar o seu direito por medo de ser punido por ter ido buscar o direito, um direito tão essencial para a pessoa que está desprovida naquela relação como o ator mais fraco daquela relação. Isso é cruel. Mas precisamos não desistir, precisamos insistir na defesa dos direitos sociais, direitos que são construídos com o esforço de décadas e que em algumas poucas canetadas são derrubados, e para que você possa reestruturá-los não é fácil. Então é necessário resistir, uma resistência democrática, jurídica. É necessário que o advogado volte a produzir intelectualmente com intensidade. Não é possível que o advogado simplesmente se torne um repetidor de jurisprudência. Não é possível que o advogado trabalhe, o advogado, quando eu digo todos do mundo jurídico, os juízes, os advogados, os procuradores, que a gente abdique o direito de pensar o direito. Precisamos continuar a pensar o direito de maneira eficiente. Precisamos encontrar alternativas. A Previdência, aliás, tem sido a alternativa de alguns advogados trabalhistas, né? A migração. Mas o que a gente precisa ter em mente é que não podemos desistir das instituições. Não podemos desistir da instituição direito do trabalho.
Não podemos desistir da instituição Previdência. É engraçado que às vezes a gente encontra algumas pessoas já cansadas do debate, falam, aprove a si mesmo, né? Não podemos, porque isso impacta nas nossas vidas, e as instituições são mais fortes do que as pessoas. Algumas pessoas podem estar agora com ideias que são extremamente prejudiciais à tutela dos direitos sociais, mas as instituições são mais fortes e sobrevivem às pessoas. Mantenhamos essa convicção de garantia dos direitos sociais. Queria... essa aqui é só para eu vender meu peixe rapidinho, né? Da Previdência, estamos no evento da AFAT, mas a proteção dos direitos sociais, ela é uma proteção que passa pela proteção do trabalhador ativo, e o direito do trabalho tem isso muito forte, mas também passa pelo previdenciário. Então talvez seja a hora de unirmos os esforços do direito do trabalho e do direito previdenciário. Talvez seja a hora de reunirmos as forças de todos aqueles que atuam na proteção dos direitos sociais. Não é hora de abandonarmos o barco, não é hora de migrarmos do direito do trabalho para o direito previdenciário, do direito previdenciário para o direito do trabalho. É hora de unirmos os esforços. Por isso que não dá mais para o advogado trabalhista falar, não, previdência não, isso não. Não, vamos defender aquele que está ainda no mercado de trabalho, mas vamos defender aquele que estava no mercado de trabalho até ontem, que hoje está vivendo uma situação de maior fragilidade. Vamos associar a proteção, previdência, trabalho, e vamos unir os esforços. A AFAT tem um papel importante nisso. Advogados trabalhistas, mas também advogados previdenciaristas, caminhando juntos na conquista dos direitos sociais ou na proteção dos direitos sociais. Porque, como nos fala um dos maiores constitucionalistas que nós já tivemos, o alemão Peter Heber, quando nos processos políticos, nas representações democráticas, a pessoa ou as pessoas têm um mínus de representação, nós temos que ter um plus de controle judicial, de controle jurídico. Aqueles cujas vozes não conseguem ser ouvidas no parlamento precisam se fazer ouvir pela atuação jurídica que está nas mãos dos advogados trabalhistas e previdenciaristas. Não desistamos, sigamos em frente. Muito obrigado.